Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que Ele possa dar a paz em cada um dos seus corações e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 17 de agosto, a lição 8, ela tem como título Bondade, não amargura. E a lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, nos versículos 31 e 32. E nesse texto, o apóstolo nos exorta para que nós possamos ter atitudes e comportamentos relacionados a tudo aquilo que nós falamos, né, aquilo que nós proferimos para as demais pessoas, e que ele alerta tudo aquilo que deve ser adotado e aquilo que deve ser descartado. E o apóstolo aqui, né, ele nos adverte para nós não ficarmos presos, né, a sentimentos negativos que podem nos levar à perdição, como intrigas, né, com as demais pessoas. E ele nos adverte para nós livrarmos de sentimentos maus que nos levam a atitudes de práticas más e que nós devemos retirar isto pelo poder de Deus, como por exemplo a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a blasfêmia e maldades em geral, que nós só conseguiremos retirar isso do nosso coração com uma total entrega ao Senhor, em uma consagração todos os dias, melhorando o nosso relacionamento com as pessoas e, acima de tudo, que nós venhamos a oferecer o perdão, adotando em nossa vida sempre, né, a bondade, a compaixão e o perdão, e que tudo isso nos liberta, né, do rancor do nosso coração, apaga as nossas ofensas de quem nos feriu, de quem nos maltratou, e assim nós soltamos as algemas do mal, né? E Paulo desarma assim todo cristão nesse seu discurso, nessas atitudes que impulsionam as pessoas para a raiva. E ele dá assim estratégicas retóricas aqui nesse texto que nós devemos empregar e que de algumas coisas que devem ser removidas do grande arsenal de cada cristão. E assim, né, a comunidade poderá crescer e a unidade ou a igreja, né, poderá ser promovida em mais paz e melhores os relacionamentos. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 16. E essa lição é uma lição assim, tremendamente importante para nós melhorarmos os relacionamentos. E essa lição de hoje menciona que nós, assim, salvos assim, por Jesus, quando nós somos alcançados por Cristo, nós precisamos cada vez mais colocar em nosso coração o caráter de Cristo, procurando copiar essa conduta de Cristo dentro do nosso coração, para que nós possamos estar cheios do poder do Espírito Santo, e para que nós tenhamos, né, o fruto do seu Espírito, e isso venha dar lugar a toda aquela amargura que nós temos, aquele rancor que nos leva a cometer outros pecados. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos de Éfeso, que está lá em Efésios 4, versículos 31 e 32, ele enxergou naquela cidade em que eles viviam elementos assim importantes, né, da cultura local, que faziam parte daquele velho homem, ou seja, aquele velho homem antes deles conhecerem Jesus.
e que deveriam ser abandonados, né? Esses elementos de caráter. E ele contrasta, né, o mundo de pecado, como a ira, a amargura, a futilidade, o engano, a indignação, a gritaria, a blasfêmia e maldade, que ele fala lá em Efésios 4:31, com aquilo que os cristãos deveriam agregar na sua vida, que vem de Deus, né? Como a bondade, o amor, a compaixão, o perdão e, acima de tudo, a verdade, que ele fala lá em Efésios 4:32. Afinal, o princípio assim de uma cultura ou de um estilo de vida não é uma ideologia ou filosofia. Deveriam sim os cristãos colocar em suas vidas o fruto do Espírito Santo. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 4, versículos 17 e 32, ele fala dos comportamentos que devem ser evitados, né? E aqueles que devem ser adotados em todos os crentes, e para que eles possam saber, né, daquelas ordens negativas que nós temos, que não deveria existir e estar entre os cristãos, que ele fala lá em Efésios 4:31. E ele menciona uma ordem positiva, que todos os cristãos deveriam adotar, que seria assim a bondade, né? As pessoas serem compassivas, que os cristãos deveriam ser perdoadores, que ele fala em Efésios 4:32. E com isto, né, eles deviam parar com a raiva, com a amargura, que deveriam dar o perdão uns aos outros, como também Deus perdoou toda a humanidade através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por todos nós, que ele fala lá em Efésios 4:32. Já em Efésios 4:31, olha o que o apóstolo nos diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Vejam que Paulo fala, que essas palavras que devem ser evitadas pelo cristão. E o destaque aqui do apóstolo Paulo, e que é muito comum entre os seres humanos, que ele fala é a amargura. E Aristóteles, né, que foi um filósofo grego, ele definiu a amargura como o espírito de ressentimento que recusa a reconciliação. E o apóstolo menciona essa palavra porque o novo homem, aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor, ele deve controlar bem as suas emoções, devendo lidar com elas de forma que possa glorificar a Deus. Tudo para a honra e glória dele. Porque a presença da amargura no coração de um cristão é sinal de que o Espírito Santo não se encontra naquele cristão. Porque ela fatalmente é contra, né, a intriga. O Espírito Santo é contra a ira, né, dessas opiniões duras, né, acima de tudo de cristãos. E isto se confronta, né, com outras pessoas, né, entre brigas, há ressentimentos, e um começa a ferir o outro, falando grosseiramente, que explode facilmente, apresentando-se uma cólera, né, sem igual, com brigas que podem ser levadas até a morte. E por isso Paulo, ao falar da amargura, ele adiciona a indignação, a ira, a gritaria e a blasfêmia, que geralmente ela vem acompanhada disso, que está lá em Efésios 4:31. E o apóstolo em Efésios 4:32, ele menciona que todo cristão transformado, ele deve observar o fruto do Espírito, e tem que ser, esse cristão deve ser benigno, compassivo,
e perdoar umas pessoas às outras, e isso mostra a qualidade de caráter. E isso acontecerá se nós estivermos numa relação íntima, né, com o Espírito Santo de Deus, onde nós devemos ouvir e praticar. Por isso que em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo menciona que os frutos do Espírito Santo, né, são 9, que são a qualidade de caráter, né, que o cristão deve desenvolver, deve realmente obter isto, buscar, pelo menos ter, né, com a ajuda da terceira pessoa da Trindade e através assim de uma comunhão, nós conseguiremos assim essa mudança. Mas isso requer de nós uma consagração da nossa mente, da nossa natureza pecaminosa, uma santificação que ela vai até a segunda vinda de Jesus, uma melhoria contínua até chegar lá. O fato é que todos nós temos uma natureza pecaminosa, que tem que ser abandonada e dominada o mais breve possível. Porque uma pessoa amargurada, de mal com o mundo, se utiliza da ira para dominar e intimar as outras pessoas e às vezes até causar medo, para ser uma pessoa dominante, uma pessoa tóxica, né, que agrega a ela outros pecados em decorrência disto, e geralmente vive em um ambiente de gritaria, de ira. E Paulo em Efésios 4 lhe dá essa lista de outros 6 vícios que ele observou entre os crentes lá e na cidade de Éfeso, que começa e termina com termos assim gerais e bastante abrangentes. E ele diz: qualquer amargura e qualquer maldade longe de vós. E ele menciona 4 termos adicionais, como indignação, a ira, a gritaria e a blasfêmia, que o cristão deve abandonar tudo isso. Está lá em Efésios 4:31. E a blasfêmia, ela é um pecado assim gravíssimo, que pode ser até contra Deus e contra outras pessoas, que é um termo técnico, né, que indica assim um falar degradante, né, principalmente contra o Criador do Universo, que as pessoas proferem palavras pesadas, né, quando estão em dificuldades, com o intuito de difamar a Deus ou o próximo com calúnias e palavras infundadas de um coração vazio. Por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós temos que buscar essa consagração, valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida, cada vez mais, diariamente, e dar lugar a Jesus no nosso ser, procurando copiar a sua conduta, seu caráter, para que nós possamos estar cheios do fruto do Espírito de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, justamente através do Espírito Santo, para que elas, ao ouvirem, elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, há uma transformação na sua vida. Você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. O Espírito Santo começa a trabalhar e você começa a manusear melhor as Escrituras, ter mais entendimento. Você passa a ter uma pessoa de bondade, de amor, uma pessoa de domínio próprio, de equilíbrio. E você passa a ser também longânima, né? Demora realmente para agir nas coisas, né? Pessoas que às vezes começam a te perseguir. E meu amigo, minha amiga, e não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá perseguições.
E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.